Olá, investidor, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube da EMA5 Fundos Imobiliários. Estamos aqui para mais um evento. O que FII é esse? Um evento que nós fazemos semanalmente para que você conheça um pouco mais sobre um determinado fundo imobiliário que vocês escolhem no nosso canal do Instagram e a gente depois com a nossa equipe vem aqui e destrincha todo esse fundo imobiliário para que você consiga ter mais bagagem e que contribua aí para o seu para o seu racional, para as suas tomadas de decisão, né? Então hoje, como eu já comentei, o HGLG aqui embaixo estava comentando que em breve estaria disponível no YouTube da EMA5, mas já estamos atualizando, você já está assistindo, então já está disponível e a gente já pede para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse material também com outras pessoas. Vamos lá! Então, até para complementar você que está chegando e pode ser que seja a primeira vez que está vendo o nosso vídeo, a gente já vem com uma coletânea de outros fundos imobiliários que já foram verificados aí, destrinchados pela nossa equipe, e os últimos 4 episódios nós temos esses feras aqui, HCTR, BCRI, RECR, MXRF. HCTR passou de mais de 1.000 visualizações, REC-R e MXRF estão beirando ali os 1.000 views. A gente agradece vocês do outro lado, que é o motivo da gente fazer esses trabalhos e também por gostarem do conteúdo que a gente proporciona. Sempre fica um lembrete aqui para vocês, confiram sempre a data de envio, né? A gente procura fazer o mais cedo possível depois que vocês escolhem, até para pegar as informações do mercado, relatório gerencial, mas sempre fique atento para não pegar um vídeo tardio, né, um vídeo muito aí antigo, para que isso não contribua de uma maneira errônea para o seu racional, né? E outro adendo que a gente sempre deixa, pessoal, nunca usem somente esse vídeo para qualquer tomada de decisão. Vocês que já estão acostumados ou você que é a primeira vez, vai ver que a gente flutua entre outros sites, informações, para que você consigam ter o maior background aí, a maior quantidade de informações de fontes distintas para construir esse racional junto conosco, né? E aqui, quem está falando com você? Conheça a nossa equipe, né? Então temos aqui 2 pessoas da EMA5 que estão aqui fazendo essa apresentação para você que está do outro lado. Eu me chamo Henry Biruel, sou especializado em fundos imobiliários, aí sou um sonhador, fundador da EMA5, esse canal que já está chegando a 10.000 seguidores no Instagram e está crescendo a cada semana que passa. Sou engenheiro químico de formação, especializado em estatística, então a nossa plataforma, os servidores, eu sou a pessoa responsável aí por fazer a alimentação desses dados para chegar às melhores alternativas para os nossos usuários do outro lado. E como bagagem de mercado financeiro, eu tenho 13 anos aí já envolvido, então já passei por muita coisa, se bem que quando eu brinco com a minha amiga aqui, que eu vou apresentar a vocês, quem está envolvido nos últimos 2, 3 anos, pegou de muita e muita coisa no mercado, já está no nível avançado. E estou falando dela, Andréia S. Costa, especialista em fundos imobiliários, instrutora do curso zero aqui na EMA5, responsável aí pela formação de novos investidores que querem começar com uma bagagem, com conhecimento, fazendo realmente com o pé direito a sua jornada aí dentro de fundos imobiliários. Andréia tem uma excelente bagagem, pessoal, economista, contadora e advogada. Então é uma pessoa totalmente capacitada para fazer essa base para você e te ajudar na tomada das decisões e questão de conhecimento de um mercado como um todo. Mas vamos lá. Ah, e também tem outra coisa legal que a Andréia sempre brinca, né, eu falo que ela deixa, os relatórios de uma forma mais palatável para vocês, e ela brinca que eu deixo de uma forma mais quantitativa, né. Então temos a combinação para você que está do outro lado entre o quantitativo e o qualitativo, e quem ganha com isso são vocês que estão assistindo. Vamos lá. Então falar aí do HGLG, né, que é o fundo aí do que FII é esse. Primeiro aqui tem essa imagem do Clube FI, que é uma imagem que eu costumo trazer aí como primeiro slide de apresentação do fundo imobiliário, por mais que a Andrea vai passar depois na parte dela, mas tem algumas informações que sempre são relevantes aqui de falar. Primeiro de tudo, data de IPO, né?
Estamos falando aí 25 de junho, quase daqui a pouco está completando aniversário, André, porque hoje a gente está gravando esse vídeo dia 17 de junho, então daqui a pouco aí o nosso querido HGLG está completando mais um ano de vida, né? Então a gente tem aí um fundo que tem mais de uma década de existência, né? E outro fator importante que está aqui é a questão do IPO, pessoal. IPO não é loteria. Então vejam aqui que é um caso de um fundo imobiliário extremamente tradicional no mercado consolidado, que começou na base dos R$ 100 por cota, né? Então muitas vezes se espera, quando está entrando num IPO, que tenha uma elevação de preço, uma valorização imediata. Então isso não é muitas vezes o que acontece, tá? Então tivemos um caso aí ao longo dessa semana que até virou motivo de charge em algumas páginas aí no Instagram, mas quando a gente entra num IPO, pessoal, não é loteria. Fundos imobiliários é investimento. Lugar de aposta, como diria Leandro, que também é parte da nossa equipe, é no Sporting Bet ou em outro site associado. Fundos imobiliários de investimento é coisa séria. Então, quando você define participar de um IPO ou de um processo de subscrição, tenha por trás o racional do seu investimento. A Andréia sempre brinca comigo a questão da teoria do travesseiro que eu falo, né? Então, é quando você participar disso daí, colocou a cabeça de noite na sua cama no travesseiro, tem que estar confortável com a tomada de decisão. Investimento, pessoal, é coisa séria e a gente está falando muitas vezes de longo prazo e não de apostas dentro de um home broker, tá? Continuando, a quantidade de cotas, né? Então a gente tem aí praticamente mais de 18 milhões de cotas envolvendo mais de 280 mil cotistas. E aí, se você faz uma relação entre esses dois números, você pode falar de uma maneira bem grosseira que cada cotista tem praticamente 66 cotas. Você que é cotista do HGLG já está nesse número ou já passou, né? Então, 66 cotas é o que seria o número de relação aí entre o que existe hoje no HGLG, né? Seguindo aqui, temos a questão questão de subscrições, né? Então, eu trouxe aqui do site do Ticker 11 a questão com relação à sexta emissão do HGLG, que se encerrou aí em agosto do ano passado e teve a conversão em setembro do ano passado também. O que tem de interessante nesse processo, pessoal? Foram almejados quase 1 bilhão de valor nesse processo, né? 984 praticamente milhões de reais, sendo praticamente 820 e depois um lote adicional de praticamente 164 milhões de reais. É muita grana para um processo, né? E aí a gente vê aqui que isso elevou o patrimônio do fundo de 1,6 bi para 2,5 aí, 2,6 bi. É muita coisa. Preste atenção nesse valor da elevação e olha a quantidade de cotas que está ali no segundo triângulo de alerta também. Então, isso demonstra a força de mercado, né? E como esse fundo, dentro do setor dele, do segmento de logística, é um cara que tem sido muito procurado. Eu brinquei com a Charges, né, então nesse período até tinha uma brincadeira que era uma foto de um casal e a esposa perguntava pro rapaz, né, "Amor, você vai participar da subscrição da KGLG?" E ele comentava: "Tá, já vou sim, já vendi o carro", né. Então era uma brincadeira que existia na época, porque como estava falando bastante sobre a questão, de logística nesse ano, né, e estava sendo muito procurado, que realmente a subscrição teria aí uma adesão no mercado muito grande, né? E foi o que realmente aconteceu aí com a necessidade de um lote adicional e uma captação totalmente impressionante, né? Então, seguindo, subscrição tem mais uma, só que está travada, né? Então a gente vê aí quem acompanha o EMA News, que sai todos os dias cedinho lá para você, e agora não só de uma forma escrita, mas também de uma forma comentada, né? Então, quem acompanha nos nossos stories vê lá a Kátia falando sobre as notícias e também no feed a forma escrita aqui, né? Então, acaba juntando tudo. Mas com relação à sétima emissão, é um processo que já foi tentado ser liberado para o mercado. A CVM pediu para fazer uma revisão do processo por causa de uma participação numa SPE, né? Então o fundo teve que fazer uma revisão e agora ele está protocolando
um pedido de nova modificação da oferta junto à CVM, né. Então a gente tem aí uma questão de um prazo de resposta de praticamente 20 dias, mas pode ser que a gente tenha aí uma próxima emissão, e ele está almejando, pelo menos pelos dados que eram dos últimos informes, mais de R$ 1 bilhão, né. Então 1,2 bi, sendo 1 bilhão na oferta inicial e depois um lote adicional de mais 200 milhões. Só que fica uma pergunta no ar, né? Será que o HGLG ainda tem todo esse poder de fogo, né? E aí eu vou discorrer aqui ao longo da apresentação, mostrando para vocês o porquê que pode ter esse racional, né? Que é o quê? O cenário de logística, ele mudou muito, né. Então, a gente pegou aí a questão do Covid, primeira onda, segunda onda, e nesse processo, por mais que a gente teve aí o setor de lajes corporativas e shoppings sendo mais afetados, o setor de logística, principalmente por estar mais associado com o e-commerce, com a entrega que chega aí, na casa das pessoas que tiveram que se adaptar para manter a demanda e acabar atendendo às suas necessidades, não só o HGLG, como outros fundos acabaram se movimentando. Era muito comum você ver subscrições, aquisições de galpões, então uma verdadeira disputa, né. Então, fato é que hoje a gente vê que o HGLG, por mais que algumas páginas aí colocam como sendo o maior fundo de logística, ele foi ultrapassado pelo XPLG, né. Então o XPLG hoje está beirando a questão dos 3 bi de patrimônio, e o HGLG está com 2,7, né? Então esses dois aí, ele ainda tem uma folga com relação ao terceiro lugar, que é o VILG, mas a gente vê que isso está diminuindo conforme o tempo. Por quê? A gente viu ascensões do próprio VILG, que eu comentei agora, o BTLG, que até tem um story legal hoje lá na página da EMA5, porque eles estão reciclando o portfólio, fazendo subscrição, saindo de uma, saindo para outra, fazendo aquisições. Então é um fundo de logística que está muito aquecido no mercado, se movimentando muito. A gente viu a questão do BRCO, que tem ótimos ativos, bem posicionados, normalmente próximos de cidade, com densidade demográfica alta, e também tem o exemplo do HSLG, né, que é um fundo novo, com 5 ativos, mas que ele já nasceu bilionário, bilifi, que a gente chama, né? Então a gente está vendo essas ascensões, então hoje o HGLG ele não é aquele ponto fora da curva que a gente olha dentro do setor de logística. Tem vários aspirantes aí incomodando essa situação, né? E quando você pega o HGLG, eu adoro isso aqui, né? Então você vai lá no YouTube, digita HGLG, olha a quantidade de coisa que sai, né? Então, pensativos, ligando luz, fazendo caretas, né, comentando, vale a pena, sétima emissão, tudo que você precisa saber, quanto rende. Então é um fundo que ele é batata, gente, né? A gente está fazendo um vídeo sobre ele porque foi feita uma votação e ele ganhou, né? Mas é um fundo que ele frequentemente ele é associado aí para criação de conteúdo por vários influencers. Então, quem quer informação sobre esse fundo encontra muito fácil, né? E aí eu vou deixar para vocês aqui, Andréia, você me escuta aí do outro lado? Positivo. Andréia, você sabia que o HGLG é o FI das emoções? Boa. Ah, essa é para te surpreender, porque eu sabia que o Essa é. Roberto Carlos ele é o rei, né, das emoções, né. Mas se Sim. o Roberto Carlos fosse um fundo imobiliário, Andréia, ele seria o HGLG, tá. Sabe por quê? Ele consegue deixar a pessoa com um sorriso no rosto, depois a pessoa fazendo aí, ó, uma cara de felicidade e, por último, fazendo uma careta, né, de preocupação. É o FI das emoções, né. Então, quando a gente pega o nosso thumbnail Haja aqui, emoção, hein? eu preciso falar com você que a gente vai ter que mudar esse thumbnail aqui para alguma coisa um pouco mais expressiva, né, porque a nossa concorrência aí tem uma forma diferente de falar sobre o HGLG. Mas então, não é só Roberto Carlos que mexe com a emoção aí das pessoas, mas o HGLG também, tá, André? Vamos Perfeito, lá. perfeito. Eu acho que a gente vai Seguindo. começar a colocar um thumbnail aí com coração, né, porque haja coração, como Haja diria Galvão coração, é muita Bueno. emoção. Vamos lá, vamos lá. Seguindo, seguindo.
Então, brincadeiras à parte, vamos falar do HGLG, né? Merece toda essa diferença? Pessoal, isso aqui é um gráfico que vem lá de abril de 2019 até agora, né? E olham a diferença de preço entre o HGLG e os seus principais concorrentes, inclusive o XPLG, né, que hoje está à frente na questão do patrimônio e seria talvez hoje o principal concorrente aí do HGLG e a gente que ganha com isso, né? Mas olha a curva, que desconto que tem entre a curva azul e o restante das curvas aí. Desculpa, né? A curva azul tem outros azuis aqui também. Mas essa curva aqui para as demais, né? Então, enquanto os outros fundos estão negociando aqui em faixas paralelas, né, parecidas, a gente vê que o HGLG ele acaba tendo uma diferença, está descolado, né, na questão do preço. Então a gente vai avaliar aqui um pouquinho para ver se merece toda essa diferença, porque realmente pode ser um cara fora da curva, ou realmente ele pode sofrer influência de tanto vídeo, de tanta influência, de tanta fala em cima do HGLG, né? Então, seguindo aqui para você. Com relação à parte de patrimônio líquido, então a gente sempre faz aquela primeira associação aqui com relação ao Billy Fee e um bonequinho aí. Isso aqui é um bonequinho com as mãos levantadas, André, de comemoração, né? Então o HGLG ele chega aí na questão do Billy Fee aqui praticamente em julho de 2019, namorou por muito tempo a faixa de 1 bi e aí depois ele subiu aqui para 1,5, né? Então ele vem nessa questão do crescimento aqui, mas como a gente pode ver, né, até pela questão de subscrições dele, normalmente ele não se movimenta muito, mas quando ele se movimenta, ele dá um boom, né? Então ele sobe aqui, se mantém, sobe de novo. Aqui foi variação patrimonial, avaliação, depois um outro boom aqui para cima, né? Com relação ao número de cotas aí que ele tem emitido, né, e o valor patrimonial que ele tem, isso dá uma relação de praticamente 148,59 de valor patrimonial, que é a teoria que o fundo deveria valer aí mais ou menos, né? Porém, quando a gente olha aqui o histórico do valor patrimonial, a gente vai ver que ele teve aí ao longo de maio de 2020 até maio de 2021 uma questão de praticamente 1,1 bi, né, de crescimento de valor patrimonial. Enquanto o número de cotas subiu quase 6,6 milhões. É muita cota, é muita gente, né? Então tem muitas pessoas aí com HGLG na custódia, em carteira. Porém, quando a gente olha aqui a relação do P sobre VP, né, que é uma coisa importante, que é o ágio, deságio, né, o quanto que ele está sendo negociado no mercado secundário, percebam que o fundo chegou a ser negociado em julho de 2020 com mais de 40% do que o seu valor patrimonial. Isso para um fundo de tijolo é algo assim que a gente não vê com frequência, né? Tiveram alguns casos agora recentes com relação a títulos e valores mobiliários que chegaram até quase 1,60, 1,50. Alguns outros fundos aí que estavam amarrados a algum indexador e pagando muito bem por volta de 1,30, 1,40. Mas para fundo de tijolo, isso não é uma coisa muito comum. E aí percebam que a pessoa que comprou lá em julho, influenciada por algum motivo ou por acreditar que realmente o fundo ele era a melhor opção, percebam que em dezembro ele estava sendo negociado aí praticamente com 1,12, 1,13, né? Então é o que a gente sempre fala, poxa, é uma questão do mês 7 para o mês 12, a gente está falando aí de 5 meses, né? Uma desvalorização para quem comprou aí no momento errado de praticamente 30%. Então, gente, preço importa sempre. Avaliem, não tem essa história de, eu sou buy and hold, nossa, eu seguro para daqui 30 anos. Isso é legal, mas comprar num preço que está mais adequado, fazendo a precificação e monitoramento de mercado, ajuda você a ter percentuais de performance melhor, né, de rentabilidade da sua carteira e também dos dividendos, porque é um dividend on cost, né? E a nossa plataforma, que também tem vídeo dela aí na internet, pode te ajudar nesse processo. Seguindo, aqui eu trouxe também, André, uma tabela, né, que é da nossa plataforma, mostrando com relação ao HGLG e outros fundos aí do setor. Então, poxa, está sendo negociado muito escolado, preço muito diferente dos demais, né? Será que ele traz totalmente uma diferença no que ele entrega de resultado para os cotistas? Então, aqui a gente tem a questão, né, do ágio e deságio. Então, como eu já comentei,
Hoje ele está com praticamente 13% aí de ágio no mercado, sendo negociado acima do seu valor patrimonial, enquanto seus principais concorrentes, XPLG está negociando na casa de 2,3, então já tem praticamente 10% de diferença aqui. O VILG 1,7, o BRCO praticamente em linha com seu valor patrimonial, o HSLG sendo negociado na faixa de deságio, o BTLG 10% acima, LVBI aqui com 2%. Então percebam que o HGLG hoje, né, juntamente com o BTLG, que é outro que está sendo muito falado, está sendo trabalhado aí numa faixa de praticamente 10, 11, 12% de preço acima do seu valor patrimonial, enquanto existem outras opções aqui no mercado trabalhando tanto na faixa de deságio ou em linha com o seu valor patrimonial. Tá? Então isso aqui também já é uma interpretação para vocês que está aí do outro lado, né? Que estão do outro lado, desculpa. E aqui também a questão do último dividendo. Então, poxa, deve ser porque o HGLG está pagando muito, né? E aí quando a gente pega, tudo bem, olha, numericamente ele pagou R$ 1, é o maior dividendo aqui. Porém, a gente sabe que a gente não olha esse número, pessoal, tem que ser o percentual. Então a gente vem para uma casa de 0,60 contra 0,54, 0,49, 0,50, 0,57, 0,63. Então hoje o que o HGLG está oferecendo, ele não está tão descolado quanto outras opções aqui que também têm patrimônios compatíveis, né? Então a gente vai para outra avaliação. Tudo bem, deve ser nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui, ó, 6,71 contra 6,22, 6,05, 5,70, e aqui o HSLG é novo, né, então ainda não completou os 12 meses completo, então está em 3, 6,25, 7, o GGRC que também está namorando a faixa de 1 bilhão. Então percebam que isso aqui também, por mais que ele pague um pouco a mais, às vezes tem que pesar na balança e ver se realmente compensa os 12, 13% a mais aí que está sendo pago com relação ao valor da cota no mercado contra o valor patrimonial, tá? Então isso é muito importante também. Com relação à parte de dividendos, eu trouxe aqui que é uma coisa legal também, né? Então ele tem momentos que a gente chama de flat. Então o dividendo que ele distribui muitas vezes fica uma linha, fica um verdadeiro reloginho. Então o investidor que está do outro lado já tem uma previsibilidade do quanto que ele vai receber do outro lado. Mas percebam que quando a gente olha isso no valor de percentual, olha como a curva vem numa decrescente, aí ela dá um pico, às vezes quando dá algum tipo de distribuição diferente, mas que esse número vem variando mesmo no período que o dividendo distribuído está flat. Por que que isso acontece, pessoal? Oscilação de preço no mercado, né? Então, é o que a gente fala que preço importa. Se o dividendo é o mesmo, porque é baseado no que o inquilino está pagando do outro lado, né? Quanto mais caro você paga na cota, menor em percentual fica o teu dividendo. Então, percebam que mesmo na fase aqui que ele está flat, essa curva vem diminuindo. Então, muito provavelmente aqui, quase com segurança de 99,99%, a curva de preço aqui foi uma elevação, né? Então é a única coisa que justificaria isso daqui, considerando que a gente tem uma reta na distribuição de dividendos aqui ou muito parecida, tá? Então tomem cuidado com isso, vejam o relatório gerencial, vejam esses tipos de vídeo para ter uma previsibilidade e conseguir fazer a conta do quanto que é o máximo a ser pago aí num ativo, tá? Outra coisa importante que eu trouxe aqui para vocês, a questão, né, do período mais crítico da pandemia. Por isso que a gente sempre fala da importância de você ter bons ativos, de você ter os multi-ativos, multi-inquilinos, multi-regionalizados, com patrimônios bilionários, por causa desse efeito aqui, ó. Quando a gente teve o cenário mais crítico da crise, né, aqui do Covid no país, ele se manteve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses praticamente alinhado na distribuição de dividendo. Teve aqui uma quedinha, mas depois retornou, teve uma distribuição muito grande, retornou de novo, mas percebam que existe uma previsibilidade do quanto o investidor ia ganhar. Então, nesse momento aqui, que eu acho que foi onde o HGLG teve a maior queda recente do seu valor de preço, quem comprou e colocou um preço médio aí menor do que da casa dos seus R$ 100, do que o valor do patrimônio, atualmente tem um fundo aí tanto na questão de valorização da cota com um percentual positivo e também na distribuição de dividendo com um percentual maior do que a média do mercado, tá? Então, novamente, preço importa e conhecimento faz diferença sempre, tá? Para terminar essa parte inicial aqui, o que a gente sempre traz, que é o FII dos outros, né?
Então, a gente tem outros fundos imobiliários que investem no HGLG, e aqui tem um engraçado, que é o PATL, né? Então, o PATL, que foi recomendação aí de uma corretora grande, né, de compra por um determinado período, de sair do XPLG para vir para o PATL, e agora já foi retirado para entrar no BRCO. Ele é um cara que investe no HGLG, né? Então ele tem 88 mil cotas aqui, então ele está roubando muito 66 cotas de outras pessoas, mas está aqui com 88 mil. A gente vê aqui o HGFF, CAFOF, FIC, ZU, né? Então outros fundos aqui, BPFF, BICIA, que cada vez mais vem caindo de preço no mercado aí. Então é o tipo de coisa que também vale a pena, pessoal, ver um pouco desses relatórios para entender aonde o HGLG está posicionado e como que esses outros fundos aqui que tem uma expressão, né, 106 mil cotas, estão se comportando com relação ao HGLG, tá? Então, dessa primeira parte era isso. Agora a gente vai passar para a nossa querida plataforma Suprema para a gente fazer aquela leitura de mercado para passar a bola para André, né? Então, com relação aqui, eu deixei filtrado só a parte de logística para a gente ver todo mundo aqui. Vou subir aqui o HGLG só para ele ficar na relação ali na parte junto com as colunas aqui. Vamos lá. Posição linear, que é o que eu sempre falo, uma forma da gente trazer fundos de cotas diferentes para uma taxa de retorno, que aqui no caso seria a questão do quanto que está pagando em dividendos para cada R$ 100 investidos. Então percebam que aqui, né, no próprio setor de logística, a gente tem ele custando 167, enquanto o outro 116, 108, 101, né? Então é uma oportunidade da gente conseguir compará-los, pois a gente traz eles para uma base de R$ 100. Isso cria um ranking do número 1 até o número 147, e o HGLG está posicionado em 90, né? Então aqui você só tem o GGRC, que está com 77, então está pagando melhor do que ele, o RBRL, né, o SDIO, o FIP 11B, mas aí você começa a pesar outras coisas, né? Patrimônio de 179 milhões contra 2,7 bi, então tem outras avaliações para fazer, mas hoje ele está posicionado no 90, né? Um patrimônio, como a gente já comentou, de 2,7 bilhão. Subscrição está aguardando a definição aí da sétima, né, que a gente já comentou, ao preço de 160,32. Então vejam que no mercado está em 167 e ainda diminuindo o valor, né? Então existe um racional, uma tendência que talvez chegue próximo desse 160, mas só quem vai falar isso é o próprio mercado, né? Então é o tipo de coisa que a gente vai continuar monitorando. Logística tem 17 ativos aí na sua custódia, sendo eles galpões, tem terreno, depois a Andrea vai passar por isso, mas tem bastante expressão aí, multiativo, multi-inquilino e multirregional, né? Aqui com relação à base de investimento, então a gente sempre traz aqui uma expectativa como se a pessoa tivesse feito um investimento, né? Considerando o primeiro dia útil do mês anterior. Então, aqui a gente está gravando esse vídeo no dia 17, então aqui está o pregão de fechamento de ontem, dia 16, então seria em maio, no dia 3, né? Então, aqui a gente vê a questão de 171,51, que seria o fechamento em 3 de maio, quando ele chegou aqui a 170,80 e também negociou a 172,98, né? Percebam que aqui, depois que teve os anúncios da subscrição, os problemas tal, ele teve uma queda de preço, né? Então saiu aqui de 170,55 até a faixa do 165,40 e agora ele já vem retomando aqui um pouco, tá? Então esse é o histórico de preço de abril até junho. Se você quiser colocar um período um pouco maior, é só arrastar aqui. Então você já tem de março até junho. Então percebam que em março esse cara estava sendo negociado a quase 180, teve um dia aqui de 180 no dia 19 de março, e hoje ele está sendo negociado aí na casa dos 168, tá? Então, com essa estimativa, a gente tem aqui é, a questão do investimento de 100 cotas, né, teria levado ao investimento de 17.151, né? Então, isso aqui a gente consegue ver que, pela cota média, né, já tem uma diferença em reais aqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e o crivo está vermelho justamente pelo aquele comportamento do final do gráfico, que a gente vê que o preço está elevando. Então, a plataforma já está falando para você que a faixa de compra dele já passou um pouco, né?
Dito isto, porque quando você olha aqui na questão das faixas de compra, você vê que tem, ó, 166,89 a 166,91 e agora ele já está em 167,57, né? Então isso daqui já passou da faixa de compra, está caminhando para a força de resistência que é 168,41. Andar mais um pouquinho aqui, deixar o preço ali como base. Então, por uma precificação de normalmente 0,45, que é o que um fundo imobiliário aí de um setor de logística costuma trabalhar, a gente vê que tem um preço máximo aqui de 203,23, tá? Então daria para aumentar aqui um pouquinho, colocar aqui a faixa do 0,50, vamos ver. 182, ainda tem espaço. 0,60, vamos ver. 151,16, já ficou vermelho lá. Então vamos colocar aqui o 0,55, né? Então 165,38, então ó, 167,57 já passou. Então a pessoa que está comprando hoje aí o HGLG está esperando entre 0,50 a 0,55, né? Então colocando 0,50 aqui, vejam que o slot de renda ficou branquinho, então ele ainda tem R$ 14 aqui para, baseado no histórico, te entregar o 0,50. E com relação ao valor patrimonial, a plataforma já está te falando, olha, mesmo nesse preço aqui, ele já está 18, quase R$ 19 mais caro que o valor patrimonial dele, né, que é 148,59. Então isso daria um ágio de 12% e, como a gente já falou lá, como a gente já percebeu, a pessoa que tivesse comprado aí na questão do primeiro dia útil do mês passado estaria com praticamente R$ 400 aqui de prejuízo, né? Praticamente aí, ó, 2,30 de prejuízo no que foi investido. Com relação à última data base, então a gente vê aí que foi a questão de 31 de maio, desculpa, R$ 1 entregue para 100 cotas, né? Você teria recebido R$ 100. Então, é o que a gente sempre fala, né? 394 aqui, abateu 100, por mais que caiu na sua mão, teoricamente você ficou com 294 negativo ainda. Então, preço importa, pessoal. Avaliem a hora de compra e esse sistema pode ajudar bastante vocês. E aqui, como a gente já falou do histórico de dividendos também, nos últimos 2 meses vem entregando 6,71, com relação aos últimos 6 meses, quase 4, né? Então, por aquela regra prática que a gente fala, 4 vezes 2, aqui deveria estar dando 8. Então, a gente vê que os últimos 6 meses, né, da data de hoje, estão performando melhor do que os últimos 12 meses, né? Então, os últimos, depois de 6 meses, a performance foi um pouco menor do que os 6 meses anteriores à data de hoje, tá? E de uma forma linear, 0,66 mais ou menos que o fundo vem entregando aí para os seus cotistas, representou praticamente R$ 11,25 de dividendo nos últimos 12 meses. Dito isto, termino a minha parte, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação quantitativa, e agora eu passo a bola para a Andrea, que está me ouvindo do outro lado aí. Andrea, você consegue começar a compartilhar aí também? Opa, positivo. Vamos lá, vamos para a parte qualitativa agora do nosso querido HGLG. Já vejo a sua tela também. Veja bem. Então tá joia. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Não sei qual horário vocês estarão aí visualizando no YouTube, mas desde já agradeço e vamos para a parte qualitativa, já que nós tivemos aí uma grande exposição feita pelo Henry na parte quantitativa, preço, patrimônio e todas as notícias e caras e bocas aí feitas a respeito desse fundo aí bilionário, mas também um fundo aí que está na boca do povo e na cola da CVM, né? Dito isso, vamos a que FII é esse, né? Quem é o HGLG na parte qualitativa da coisa? Como é que o relatório gerencial, como é que o gestor conversa conosco a respostas relevantes que ele trouxe no seu último relatório gerencial? Os indexadores e os ativos desse fundo, o DRE do HGLG, e um comparativo que é sempre uma surpresa que eu trago, um fundo com os mesmos objetivos, o mesmo perfil semelhante ao do HGLG. Então, o
quem é esse fundo imobiliário? Quem é o HGLG11? O CSHG Logística FI, com o objetivo a expansão de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimento do fundo. Esse fundo ele é administrado pela Credit Suisse Redding Grifo Corretora de Valores SA, cuja taxa de administração é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. O foco da atuação é o fundo de logística, cujo ticker é HGLG11, e ele possui uma vacância, segundo o último relatório, física de 7,6% e financeira de 8,2%. Bem, quais são os fatos relevantes a respeito do HGLG que o gestor nos trouxe no último relatório? Desde o momento em que a equipe da gestão decidiu alocar uma parte do patrimônio do fundo em desenvolvimento e construção de novos imóveis no segundo trimestre de 2019, o custo da obra subiu consideravelmente e o INCCI 12 meses estava em abril de 2020 em 4,06% e avançou para 12,99% em maio de 2021, acompanhado também pelo aumento do IGPM, como nós sabemos aí, nos últimos 12 meses, mais de 30%. O IGPM subiu e o IPCA mais de 8%. Então, ele nos trouxe esse gráfico, né, mostrando justamente essa oscilação, né? No caso, o último relatório, o IGPM estava aí em 32%, o INCC-DI em 13% e aqui 6,8%. 8% do IPCA é os dados atuais, tá, pessoal? Então, em 31 de maio de 2021, houve uma assembleia extraordinária, sendo que a ata contendo as deliberações referidas, né, que o fundo está em processo de aquisição de 2 galpões, um localizado em Ribeirão Preto e outro no Rio de Janeiro, sendo o primeiro totalmente ocupado e o segundo com uma vacância, onde já existe um processo de locação avançado nesta parte do espaço disponível. Neste mês, o fundo continua no ciclo de reposição dos diferimentos concedidos durante o período de pandemia. Para exemplificar a curva desse acordo, apresenta-se os dados referentes a essa situação, né? Que a equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio, com destaque para os condomínios SJC, o Cone G04, e o avanço físico acumulado é de 33,8% e o desembolso financeiro chegou a 48,3% no mês de maio, onde foi possível observar o avanço na execução da estrutura do galpão com a consolidação dos pilares e todas essas questões aí de construção civil. Então, mostra aí que ele estava com as obras já bem adiantadas em maio. A respeito da rentabilidade do fundo, pessoal, ele faz um comparativo aí com o CDI e com o índice de fundos imobiliários, o IFIX. Então, no mês, né, no caso, ele colocou que o último mês foi em maio, 2,1% negativo, frente a menos 1,6% do IFIX e 0,3% do CDI. Então, ele trouxe mostrando como é que o desempenho do fundo em relação ao IFIX e em relação ao CDI. A carteira do fundo, né? Qual que é a carteira dele? Como é que ele é composto o portfólio do HGLG?
na questão financeira, né, em questão de milhões de reais. Em imóveis, 1,859 milhões em imóveis, fundos e outros fundos imobiliários, 311, em CRIs, 79, renda fixa, 165, outros, 198, parcelas a receber, 155, aquisições, 26, entre parênteses, com patrimônio líquido chegando a 2.739. E a quantidade de cotas é 18.436.967, que é com a cota patrimonial de 148,59, como o Henry já tinha passado para nós anteriormente. Os contratos, né? Qual é a forma de contrato do fundo, né? Então, ele tem 31,7% em contratos atípicos e 68,3% em contratos típicos, né? Onde os contratos típicos compreendem uma classe de contratos que tem previsão legal mínima, portanto, aquele contrato está previsto em lei, e os contratos atípicos, né, que são aqueles que não têm uma previsão legal para a sua regulação. Mas o que difere esse tipo de contrato para esse tipo de contrato não é só a questão de legalidade, mas é a questão de prazo, né? Enquanto a média de um contrato típico vai de 1 a 5 anos, o atípico ele vai de 10 a 20, chegando até 30 anos. Então, são algumas diferenciais. Então, eles preferem mais da metade, né, dos contratos são típicos, ou seja, são aqueles que são entre 1 a 5 anos, e um menor percentual nos atípicos, que são de maior duração. Então, isso tudo depende também da estratégia que o gestor faz em relação até mesmo à tipicidade dos contratos. E nós chegamos aos indexadores, né, do HGLG, né? Bem, ele nos traz que 46% está em IPCA contra 54% em GPM. Então, ele é um fundo um pouco mais arrojado, ele é um pouco mais, ele já é um pouco mais high yield, né? Ele é um pouco mais arriscado em relação a indexadores, né? E aí vem a grande questão, né, que não trazemos aqui dentro de um relatório gerencial, só simplesmente a parte qualitativa, né? Qualitativa dos indexadores, qualitativa em relação ao que aconteceu, os episódios recentes a respeito do fundo, no qual o gestor conversa conosco no relatório gerencial. Nós também temos os ativos que ele traz, né? Ou seja, esses aqui são todos os ativos pertencentes, né, em percentual de valor patrimonial e de receita contratada. Então, a base aqui, né, é pela Volkswagen, depois tem as lojas americanas, enfim, todos os inquilinos dentro dos seus imóveis, dos seus empreendimentos, né? Então, veja aí que ele tem um portfólio bem diversificado. Mas também vem a questão aí, pessoal, do demonstrativo de resultados, né? Um pouquinho aí da parte quantitativa também, que é a questão do demonstrativo dele, né? Como é que está a saúde financeira desse fundo de logística, né? E o que compõe também essa receita, né? Do que ele é feito, né? Da onde vem de fato o dinheiro, né? Para que possa fazer aí a distribuição dos rendimentos mensalmente para os cotistas. Então, em sua boa parte é proveniente de receita de locação, né? Em maio teve 2.677.403 contra 20.340.070 de abril. Então teve uma queda aí em termos de receita de locação. O rendimento imobiliário 2.712.916
frente a 2.523.856, então houve aí um aumento. Ganho de capital bruto, 8.581.804, frente a 111.222, ou seja, teve um aumento de ganho, teve um ganho de capital expressivo, e sobre esse ganho de capital, sabemos que incide o imposto de renda, então aí, desse 8.581.804, retirou-se 14.976 aí de imposto de renda, nos totalizando uma receita de 23.957.148, frente a 22.860.340 de abril. E, né, descontando as despesas imobiliárias de 653.625 e as operacionais, até porque é um fundo, tem toda uma equipe operacional trabalhando, de 1.628.922, aí nos resultando as despesas menos a receita, 21.674.601, frente a abril, que deu um resultado de 20.112.013. O rendimento anunciado foi de 18.436.967, frente a 14.380.834. Então, ele distribuiu aí, né, proporcional ao rendimento anunciado. Só que em maio e em abril ele fez aí um rendimento anunciado um pouquinho menor em relação à quantidade de cotas aí existentes. E sempre eu trago um comparativo, né, pessoal? Mas antes eu queria destacar que isso aconteceu, né? O maio trouxe alguns e alguns impactos, né? A respeito do HGLG, que o gestor nos trouxe, né? Sendo, primeiro, assinatura do compromisso de venda e compra, tendo como objeto a aquisição de 2 novos ativos logísticos em uma transação aproximadamente de 280 milhões. A venda do terreno de Extrema, Minas Gerais, resultando um lucro total a apurar de aproximadamente 44 milhões. Então, praticamente dobrando o capital investido em um período de 5 meses, contados da aquisição, e um lucro no caixa no mês de 8 milhões. Porém, né, pessoal, houve um aumento da vacância ocasionada pela devolução de um módulo da Bosch no HGLG Itupeva, devolução de uma área de 3.000 metros quadrados pela Ericsson na HGLG São José, e a devolução de um dos 3 prédios detidos pelo fundo na Tectal pela IBM, né? Então, conforme o fato relevante publicado dia 12 de maio de 2021, o fundo firmou 2 contratos de compra e venda de ações e outras avanças, por meio das quais se comprometeu desde que cumprida determinadas condições precedentes. Então, aí nos fala o porquê do tamanho da vacância e do que realmente foi ocasionado. Então, já tem uma explicação, o gestor ele se preocupou em trazer uma explicação aí do que realmente aconteceu e quais foram os fatos que levaram e que foram relevantes a respeito. E eu sempre gosto de trazer um comparativo, como eu disse, de um fundo que tenha mais ou menos as características, né, os objetivos, ser muito próximos ou semelhantes ao HGLG. E eu trouxe o VILG 11, que também é um que está aí despontando, tem forte crescimento, mas quando nós vemos o resultado dele, nós vemos que ainda ele é singelo, né, frente ao HGLG. Né? Então, nós temos um resultado de imóveis de 9.548 em maio, um resultado financeiro aí de menos 19, receita financeira de 995, frente a uma despesa de 1.014, a taxa de administração de 1.170, né, administrador e escriturador menos 175, gestor 995, outras receitas e despesas menos 198, dando resultado de 861. E os rendimentos a serem distribuídos, 8.549. Então,
um resultado por cota aqui, ou seja, olha, um valor por cota de 0,57 a ser distribuído. Ele também traz aqui a sua rentabilidade, né, como que ele chegou, né, o valor da cota referencial, o valor da cota ajustada, a rentabilidade bruta, qual que é ele frente ao IFIX, né, ele traz também a questão de comparativo com o Ibovespa, aqui no período, a rentabilidade líquida, a variação líquida por cota, né, os rendimentos e outros, e aí a rentabilidade líquida do fundo, que foi menos 0,3, enquanto que o CDI foi 0,2%. Isso tudo relacionado aí a maio. Então, a rentabilidade bruta do fundo, menos 0,3%, frente ao IFIX, que foi negativo em 1,6%. Ô, Andréia, Oi, estou na escuta. aqui também é legal da gente mostrar a questão do longo prazo, né? Por exemplo, quando a gente Sim. pega aqui, agora, beleza, menos 1,6%. Mas quando a Uhum. gente pega desde o início, ó, Sim. 22,7%, né? Com relação ao Ibovespa, 46,9%. Então, é o que a gente sempre fala, eu falei um pouquinho lá do IPO, né? Uhum. Não é loteria, não é jogo de sorte, né? Então, é o tipo de coisa que o investimento tem que ter um racional por trás, porque você não está escolhendo algo para um curto período, né? É um investimento que tende a ser de longo prazo, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado e ter uma atenção especial, né? Unir realmente a parte qualitativa e a parte quantitativa para que você tome uma melhor decisão, né? E é até interessante você também comparar, né, os demonstrativos de um fundo em relação ao outro, né? Esse é um fundo mais novo, ele está aí em crescente, mas tem sido muito falado, tá aí fazendo outras aquisições, mas o HGLG já é um fundo mais ele é maduro, ele é mais já está mais tempo no mercado. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Por isso também é importante, quando for investir, analise o histórico. Veja como é que ele vem se comportando ao longo do tempo, justamente por essa ser um tipo de investimento no qual você quer levá-lo ao longo prazo, né? Mas como você falou no começo também, não seja pura e simplesmente um buy and hold, seja o que eu gosto de falar de ser um buy and manage. Você compra e monitora e administra, né, ele dentro da sua carteira, né? Analisa ele, acompanhe através da plataforma para você ver o melhor momento. Se é um momento de compra, se é um momento de venda, analise a questão patrimonial, analise a questão das subscrições, localização, tipos de inquilinos, ou seja, é uma análise que tem que ser bem feita e tem que ser bem estudada para que realmente você tome uma decisão aí e depois não se arrependa no curto prazo, né? Ou seja, você leve ele, mas administre ele também. E eu gosto de deixar sempre uma frase, né, para que a gente possa refletir. E hoje eu trouxe a do Lao Tzu. Cada de 1.000 quilômetros precisa começar com um simples passo. Então, o primeiro passo, eu me identifiquei com esse tipo de investimento. Ótimo, sente, estude, analise. Aí tem bons materiais, tem um relatório gerencial, tem uma plataforma que, unindo tudo isso, você consiga aí ter um desempenho melhor do mercado, né? Que você consiga extrair o melhor do mercado. Nunca vamos descobrir quando vai ter uma crise, nunca vamos saber exatamente quando começa e quando termina o ciclo econômico. Mas é importante você entender como funciona a macroeconomia, como isso impacta na microeconomia, como que isso impacta no dia a dia e principalmente como isso impacta nos seus investimentos. Então, eu gostaria aí de agradecer, né, imensamente e de bônus, de brinde, eu trago aí o portfólio do HGLG, que eu achei bem interessante, ele trouxe as fotos, né, dos complexos empreendimentos que ele tem. Então, ele tem um portfólio aí bem diversificado, bem variado,
em boas localizações, mas não é só isso. Temos aí que analisar e avaliar diversos indicadores, né. Então, mais uma vez, pessoal, agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu tempo, não deixe de curtir, compartilhar. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, teremos o maior prazer em responder as suas dúvidas no nosso canal no YouTube, EMA5 Fundos Imobiliários. Perfeito. Andréia, muito obrigado, mais um material excelente aí. Acho que ficou bem bacana mais uma vez aí o casamento de ambas as visões, né? E espero realmente que o espectador do outro lado tenha gostado bastante. Então já está também, semana que vem a gente já tem definido quem que é o próximo FII? Sim, por uma Uhum. votação bem expressivamente apertada. Opa! Nós Quem que é? teremos nós teremos o IRDM 11. Olha, esse daí também é Gente, imperdível, hein, imperdível. iridinho, iridinho. Perfeito. Então tá bom, então você que está assistindo, semana que vem já tem aí, ó, que FIA é esse com IRDM. Aproveito também para chamar para o evento do EmaTalks, né, que a gente vai ter aí com a Isabela Suleiman da Genial Investimentos, né, e agora eu estou falando, o pessoal tá me olhando para mim também na apresentação, estou me sentindo um pouco pressionado, mas vai ser um ótimo evento aí na sexta-feira, 8h05, e a gente também vai ter a gravação, isso aí um evento que eu vou conduzir com estratégias de compra para fundos imobiliários, então também em breve deve estar aí no YouTube. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para você ser notificado. Então, em nome da equipe da EMA5, muito obrigado a você. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu! Até, pessoal.